Sim, mais uma vez o MBL tomando conta dos noticiários. E agora, mais uma vez também, de maneira negativa. E eles já começaram com tudo, atacando, atirando pedra, pregos e paus em todo mundo. E vamos falar do que realmente está por trás disso, entender o que tem para se falar, ao invés de ficar nessa discussão superficial? Esse é o tema do vídeo de hoje. Olá meu caro, olá minha cara, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Paulo Henrique Araújo e mais uma vez é um grande prazer estar aqui com vocês. E se vocês não forem inscritos no canal, por favor inscrevam-se, é rápido, prático, fácil e você não gasta nada. Pois é. Meus amigos, também é importante que vocês sigam-me aí nas redes sociais, né? Vou deixar elas aparecendo aqui, porque vai que o YouTube... Então é isso, meus caros, vamos lá, vamos começar a falar aí sobre a polêmica da semana que foi a famigerada Lei Kim. Pois é, mas a minha intenção aqui não é aprofundar-me de maneira extensa dentro do tema da lei, mas mostrar algumas coisas que estão por trás, né? Ter um aprofundamento de fato nesse tema. Acho que aqui é importante ressaltar, vale ressaltar para vocês como surgiu essa questão dos fake news que tomaram tanto o noticiário, principalmente aí depois da eleição de Donald Trump. Bom, vocês devem lembrar que Donald Trump ele criou de verdade assim uma grande guerra contra a mídia tradicional nos Estados Unidos durante a sua eleição. Então ele começou a desmascarar de diversas formas o aparato da mídia que era usado contra ele em favor de sua adversária na época, Hillary Clinton. Então tem uma cena até muito famosa que ele começa a falar que todas as emissoras que estavam lá eram fake news, pois elas não mostravam a verdade. Ele sempre, quando estava em algum evento, em algum comício, a câmera filmava ali só perto do rosto dele para não mostrar quantas pessoas tinha. E ele desafiava as câmeras ali das emissoras a virar e mostrar a quantidade de pessoas que estavam ali no comício. Estrategicamente ele colocou uma câmera no fundo do ginásio e essa câmera começou a filmar todas as outras câmeras e nenhuma virava. Então ele solta aquela frase, né? You are fake news. E isso caiu assim como uma pedra em cima da grande mídia e logo após a eleição eles começaram a adotar essa retórica da fake news para acusar o outro do que eles estavam fazendo, né? Então aí cunhou-se o termo precisamos combater as fake news. E isso se espalhou pelo mundo, virou modinha e chegou aqui no Brasil. Então com base nisso nós começamos aí a verificar o surgimento de uma grande guerra assimétrica. Pois é, meus caros, o que seria essa guerra assimétrica? Eu vou dar um exemplo que eu gosto muito para vocês entenderem. Você cria algumas regras de algum esporte, vamos dizer assim, por exemplo, esgrima. Então, quando você tem ali algumas regras a seguir dentro da esgrima, como a postura, proteção, luvas, proteção na ponta da espada que você vai atacar o seu adversário e assim por diante, você tem um adversário do outro lado que vem com uma proteção tripla, ele vem com, em vez de vir com aquela espada de esgrima, ele vem com a espada de samurai, sem proteção nenhuma e na outra mão com soco inglês cheio de prego para te atacar. Então, isso, de maneira geral, seria a guerra assimétrica. E como nós verificamos isso? Existe um grande aparato dentro da imprensa e da mídia que torna tudo de uma maneira bem corporativista. E você começa a ser delimitado dentro dos padrões e regras que eles impõem. E quando você utiliza as regras do jogo para poder mostrar ou desmascarar alguma coisa, eles usam todo esse aparato assimétrico para cima de você e classificam da forma que eles quiserem. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender aqui do que seria guerra assimétrica. Então, nós já temos aí um grande problema, porque quem define o que é fake news? Como diria Rorschach, do grande clássico Watchmen, quem vigia os vigilantes? Pois é, meus caros, porque nós temos aí várias agências criadas de checagem de fatos, como Aos Fatos, Agência Lupa e assim por diante. Você pode pegar a Agência Lupa, por exemplo, entra no site deles e dê uma olhada quem faz parte do staff de checagem e comece a pesquisar quais são os direcionamentos políticos deles e em quais são as matérias, reportagens e veículos que eles estão trabalhando. Então eu posso citar aqui, por exemplo, a revista Piauí, o Grupo Folha de São Paulo, que todos nós sabemos que são estritamente alinhados à ideologia canhota de Ciro.
Então, eles checam o que é ou não fake news. Então, por aí você já começa a ter um grande problema. E eu ainda aqui não estou falando de lei de maneira alguma, hein? Preste bem atenção nisso. Então, com isso em mente, nós podemos pegar aí um fato recente. Eu quero pegar 2 fatos recentes para poder chegar ao ponto de análise aqui. O primeiro fato recente foi aquela grande reportagem que nós tivemos entre o primeiro e o segundo turno das eleições do ano passado, dizendo que a campanha do atual presidente, do Jair Messias Bolsonaro, ele tinha contratado, ou empresários tinham contratado para ele, milhões e milhões de reais em disparos de WhatsApp. E criou-se um grande estardalhaço em cima disso. Na época, eu trabalhava lá no Terça Livre, a gente começou a fazer uma investigação. Começamos a fazer todo o percurso que eles fizeram para fazer essa reportagem. E o mais engraçado de tudo, que a headline afirmava uma coisa e a reportagem não trazia um único fato ou suspeita ou comprovação de nada. Então é como se, por exemplo, a pessoa tivesse acordado de manhã e pensado, não, esse cara está em primeiro nas pesquisas porque ele está comprando disparo do WhatsApp, porque é muita tia do WhatsApp falando desse cara. E aí vai entrevistar algumas empresas, todas as empresas falam, não, a gente não foi contratado, não tem nada com nenhum deles aqui. E eles, mesmo assim, sem nenhuma prova factual, sem nenhum indício disso, começam a divulgar aí que isso era um fato. Então isso forçou uma narrativa muito forte dentro das companhias. O Facebook, que é dono do WhatsApp, começou a impor diversas regras, mudou o algoritmo do sistema e ainda fez com que várias pequenas empresas que trabalhavam com disparo de maneira idônea quebrasse, além de manchar a reputação de uma empresa que não tinha nada a ver com o caso. Pois é, mas eu me pergunto, alguém mostrou, não vou nem dizer prova disso, no mínimo um print de alguma mensagem que parecia ser desses disparos? Eu sinceramente nunca vi. Ao contrário disso, nós descobrimos na época aí que o candidato Fernando Haddad tinha um grande repositório, né, na nuvem, com o maior... assim, a gente tem até que parar para pensar no que vai falar, porque era tanta coisa absurda que tinha ali, como manual de convencimento de pessoas, manual de argumentação, passo a passo como convencer o seu tio, e tudo baseado em mentiras, falácias, aquela mesma coisa de sempre. E isso, de maneira alguma, foi noticiado, foi mostrado por nenhum desses veículos. Ou seja, quem checa os checadores? Porque esses checadores estão envolvidos em grandes casos de fake news e eles batem nisso como uma verdade suprema e ninguém pode falar nada. Quem vai recorrer a isso? Então, esse é o primeiro caso que eu queria me ater aqui. O segundo caso que nós temos é justamente em quem vai interpretar a lei. Como assim quem vai interpretar a lei? Exatamente, quem vai usar o que está escrito ali na letra fria da lei para poder impor aquilo que se espera. O outro exemplo que eu quero pegar é justamente de Ricardo Lewandowski, no processo de impeachment, onde ele fatiou o processo mudando o que estava escrito na Constituição Federal. Então, assim, se para um ministro, presidente do STF, fazer algo dessa forma, dentro do Senado brasileiro, não foi problema algum, imagina o que será feito com essa lei. Pô, Paulo, mas como assim? O que você está dizendo? Eu não estou entendendo o que você está querendo dizer ainda. Calma, meu jovem gafanhoto, eu tô chegando lá. A questão é que quando o Kim Kataguiri, por exemplo, fala em defesa, né, desse adendo que ele fez na lei, ele coloca isso olhando com uma visão do copo meio cheio. Aí poderia fazer algum sentido o que ele está dizendo. Mas o que você tem que levar em consideração, meu amigo, é como o processo é feito. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui palavras do próprio Kim Kataguiri. Dá uma olhadinha. Se a pessoa compartilhou de boa fé, se a pessoa não sabia, e quem precisa provar que ela sabia? O Ministério Público, interceptando telefone, pegando mensagem e-mail, pegando transferência bancária. Aí sim o cara pode ser punido por isso. Ou seja, de acordo aí com o meu amigo Kim, se você está acusando, você tem aí o ônus da prova. Poxa, é verdade. Mas em seguida vocês viram como que isso vai ser feito? Então,
A partir daí, você pode usar esse artifício de fake news para poder investigar a vida de qualquer pessoa, de qualquer inimigo político e fazer achincalhamento. Porque, meus caros, não interessa no final se a pessoa ela era inocente ou ela era culpada. O que interessa é o que você fez com a reputação dela. O estrago na hora de você soltar a notícia da headline é muito maior, porque quando essa pessoa sair como inocente, vai ser ali uma notinha de rodapé. E o pior, isso pode ser utilizado para outros objetivos escusos, porque você viu aí que o nosso amigo Kim falou, sigilo telefônico, sigilo bancário, você perde toda a sua privacidade. E aí eu pergunto para vocês, quem vocês acreditam que mandaria um grande abraço e saudações fraternas para o nosso amigo Kim Kataguiri? Eu acho que figuras aí como Stalin faria isso, figuras como Trotsky, figuras como Mao Tse-tung, né? Isso daí, meus amigos, é o Estado policial, é o Ministério da Verdade e eu diria até que o Ministério da Pós-Verdade chegando aqui no Brasil. Então, meus amigos, eu espero que tenha ficado um pouco mais clara essa questão aí para vocês, o que realmente pode acontecer, como a máquina pode ser utilizada. E eu gostaria de terminar esse vídeo aqui com a frase de Vladimir Lenin: comprarei da burguesia a corda para enforcá-la. É isso aí, meus caros. Eu quero agradecer mais uma vez o tempo e a companhia de vocês. Se você não for inscrito no canal, inscreva-se. Como eu já disse, é rápido, fácil e prático. E se você ainda não me segue nas redes sociais, aqui estão elas. Siga-me no Instagram, no Twitter, onde eu tenho interagido muito com o pessoal. Tá certo? E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e até a próxima!